o selo de Deus ou a marca da besta. Deus é o único que merece adoração. E Deus tem um sinal de lealdade entre Ele e o seu povo, entre Ele e aqueles que o adoram como Criador dos céus e da terra. Porém, queridos, o anticristo, um poder que se levanta na terra contra Deus, querendo parecer Deus, se assentando no lugar de Deus, exige também a adoração. E este poder apóstata também tem um sinal de lealdade entre ele e os seus adoradores. O povo de Deus é comprado pelo sangue de Jesus Cristo. A salvação é totalmente pela graça. Porém, queridos, todos os salvos pela graça e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo têm o maior prazer de aceitar, de respeitar, de santificar este sinal que Deus colocou de lealdade entre ele e o seu povo. Por isso, é bom que entendamos qual é esse sinal. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Aqui nós lemos, Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, aqui está claramente Deus dizendo: eu lhes dei os meus sábados, não para salvar vocês. O Salvador é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas coloquei o sábado como um sinal de lealdade entre mim e vocês. E agora no capítulo 20, o verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando você lê Isaías capítulo 56, você entende melhor este sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Abra sua Bíblia em Isaías 56. Nós vamos ler a partir do verso 2. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. E o verso 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Verso 5. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Verso 6. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Queridos, eu tenho um amigo que tinha dúvidas com relação à guarda do sábado, porque todos diziam para ele que não precisava guardar o sábado. E ele tinha uma profissão que rendia mais dinheiro no sábado: cabeleireiro. Você sabe que o maior movimento é no sábado. E ele, lendo a Bíblia, ele entendeu que deveria guardar o sábado. Mas como as críticas e a pressão foi muito grande, ele então pediu a Deus um sinal. Ele fechou a Bíblia e orou a Deus, pedindo: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu vou abrir a Bíblia, que o Senhor me dê uma mensagem, que me mostre se realmente o Senhor quer que eu guarde o sábado ou não. E então ele abriu a Bíblia. Quando ele abriu exatamente em Isaías 56. Ele nunca tinha lido este capítulo. E então ele leu todo este capítulo, e então quando ele foi à igreja no próximo culto, ele deu o testemunho. Queridos, Deus não quer que você viva na confusão, na dúvida. Quando nós somos sinceros, perguntando para Deus, dispostos a praticar a verdade, obedecer a verdade, Deus se revela a nós. Isaías 56 é muito claro que não somente para os judeus, mas também para os estrangeiros, conforme diz o verso 6, e aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Deus criou o sábado, o sétimo dia da semana, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Justo na primeira semana da criação, Deus estabeleceu o sétimo dia como um dia sagrado, um dia de descanso, entre ele e a humanidade.
Você está sendo convidado para receber este sinal de Deus, sinal de lealdade entre você e o Criador dos céus e da terra. Assim como em Daniel capítulo 3. Lembram-se vocês, em Daniel capítulo 3, quando relata aquela experiência dos 3 jovens hebreus diante da estátua de ouro que foi mandada construir pelo rei Nabucodonosor? E o rei Nabucodonosor exigia que todos se ajoelhassem e adorassem a estátua de ouro. Abrindo a palavra de Deus em Daniel capítulo 3, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Fica bem evidente de que Satanás, através do rei Nabucodonosor, queria receber adoração. Ele no céu queria ser adorado como Deus. E aqui na terra, ele quer ser adorado como Deus. Por isso ele colocou na mente de Nabucodonosor construir aquela estátua, aquela imagem de ouro de 60 côvados de altura e por 6 côvados de largura. 60 por 6. 60 era um número do Deus maior de Babilônia, e 6 era um número que identificava o Deus menor de Babilônia. Portanto, a estátua, sendo de 60 por 6, indicava que todo aquele que se ajoelhasse diante dela estaria adorando todos os deuses de Babilônia, representado pelo número 600. O número 600 representava todos os deuses de Babilônia. Portanto, queridos, estes 3 jovens hebreus permaneceram diante daquela estátua de ouro imóveis, em pé. Não se curvaram, não vacilaram, não tiveram medo. Embora existisse um decreto de morte contra aqueles que não adorassem a imagem de ouro, eles permaneceram fiéis a Deus. A experiência narrada em Daniel capítulo 3 é uma profecia para o tempo do fim, porque a história vai se repetir. Agora, no tempo do fim, conforme diz em Apocalipse capítulo 13, mais uma imagem será levantada na terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Aqui neste capítulo 13 de Apocalipse diz que uma imagem será levantada e exigirá adoração. E haverá um decreto de morte contra aqueles que não adorarem a imagem da besta ou a besta. Leia comigo Apocalipse 13 e os versos 15 em diante. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. A imagem da besta é representada pela besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra, que está em Apocalipse 13, verso 11, é o protestantismo apostatado representado pelos Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos da América do Norte usará toda a sua influência, todo o seu poder e todo o seu exército para exaltar o papado e fazer com que todos os povos da terra se submetam ao poder papal. Existe aqui uma parceria entre a primeira besta, a besta que subiu do mar, o poder papal, e a segunda besta, a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Estes dois poderes se unem para o domínio mundial. Mas, queridos, é os Estados Unidos que emitirá o decreto dominical, exigindo que todos santifiquem o primeiro dia da semana. É dos Estados Unidos que sairá também o decreto de morte contra aqueles que não se submeterem. Sim, a imagem da besta, este protestantismo apostatado representando pela nação americana, imporá sobre o mundo o poder papal. Esta é a nova ordem mundial. Esta é a supremacia papal do tempo do fim. Conforme nós lemos aqui no capítulo 13, no verso 15, tudo diz respeito à adoração. Você só adora a Deus. Existe um poder na terra que se coloca no meio da cristandade querendo parecer Deus, aceitando adoração, exigindo adoração. Reivindica para si os atributos que pertencem somente a Deus e pretende ter poder para mudar até a lei de Deus. Queridos, o mundo todo será forçado a adorar este poder, representado pela besta que subiu do mar. Como você fará? Qual será a sua atitude agora no tempo do fim? Vocês estão percebendo que todos estes versos que nós estamos lendo, todos eles usam a palavra adoravam, adoravam. Tudo diz respeito à adoração. Satanás quer ser adorado, mas ele não é Deus. O papado quer ser adorado, mas ele não é Deus. Só existe um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que merecem adoração, diante de quem você pode se ajoelhar. É o único digno de adoração.
E este Deus tem um sinal de lealdade entre ele e os seus adoradores. O 7º dia da semana, o Santo Sábado, instituído lá no Jardim do Éden, conforme diz Gênesis capítulo 2, e os versos 1 até o verso 3. Na antiguidade, queridos, o selo era um carimbo pressionado numa cera mole ou argila, utilizado para demonstrar autenticidade ou propriedade e trazia consigo a autoridade do seu proprietário. Qual é o selo de Deus? Como e quando é dado o selo de Deus? A palavra de Deus fala de 2 selos. Abra sua Bíblia primeiramente em Efésios capítulo 1 e o verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13, é o apóstolo Paulo quem está falando. Aqui ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Você recebe uma bênção ao receber Jesus Cristo como Salvador. Você recebe o Espírito Santo. Porém, queridos, o livro do Apocalipse fala de um outro selamento, que vai ocorrer justo um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ventos em profecia significam guerras. Existem 4 anjos segurando os 4 ventos, ou seja, guerras mundiais, que tentarão destruir o mundo, destruir a terra, mas Deus está retendo os 4 ventos, até que o povo de Deus seja selado pelo selo do Deus vivo. Somente então Jesus Cristo poderá lançar o incensário sobre a terra, fechar a porta da graça, e então Deus dará o consentimento divino para Satanás destruir 1/3 da terra, conforme está registrado nas trombetas. Aqui diz no capítulo 7, o verso 2: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, um pouco antes do fechamento da porta da graça, Jesus Cristo dará ordem para que os anjos selem os filhos de Deus. Primeiramente, a Bíblia fala sobre os 144.000, os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. Porém, não são os únicos. 144.000 seria um grupo muito pequeno de salvos. Exatamente, queridos, os 144.000 são os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo e receberem a chuva serôdia do Espírito Santo. Mas não são os únicos. Existe uma grande multidão de salvos que ninguém podia contar. Por isso diz aqui no mesmo capítulo 7, verso 9. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, verso 9. Eis aqui a grande multidão dos salvos. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Aqui sim está uma multidão que nos conforta, que nos alegra, porque é uma multidão que ninguém podia contar, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, selados pelo selo do Deus vivo, batizados pelo Espírito Santo. Portanto, aqui no capítulo 7 você vê as primícias, que são os 144.000, e depois você vê a grande multidão de salvos vivos, que é a grande seara de salvos vivos. Primícias e seara, elas caminham juntas no período chamado de grande tribulação, depois que Jesus fechar a porta da graça, lançando o incensário sobre a terra, conforme diz aqui na mesma página, capítulo 8 e o verso 5, quando Jesus lança o incensário sobre a terra. As primícias estão seladas pelo selo do Deus vivo e a grande multidão também, batizados pelo Espírito Santo, protegidos por Deus. Porém, queridos, este selamento do povo de Deus só ocorrerá quando o decreto dominical for aprovado.
Quando o decreto dominical for imposto de forma mundial sobre todos os povos, nações e línguas, haverá na terra um remanescente fiel de Deus, que não receberá a marca da besta. O decreto dominical não os intimidará, porque eles estarão selados pelo selo do Deus vivo. O selamento do povo de Deus pelo selo do Deus vivo é uma obra paralela que ocorre juntamente com o sinal da besta sendo aplicado nos ímpios. Os ímpios que se submetem ao papado e recebem a marca da besta, eles não terão seus nomes registrados no livro da vida, por isso estarão perdidos. Mas aqueles que se submetem a Deus, a Jesus Cristo, e recebem o selo do Deus vivo, eles têm sim um nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. É o que diz exatamente em Apocalipse 13 e o verso 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, falando da besta que subiu do mar, o poder papal, fala que todos adorarão. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem vai adorar a besta e a sua imagem? Todos os que não têm o nome no livro da vida e do Cordeiro. Mas você, meu querido irmão, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, selado pelo selo do Deus vivo, batizado pelo Espírito Santo, você tem o seu nome no livro da vida. Você não adora outro ser que não seja o Criador dos céus e da terra. Eu convido você para ler comigo Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías capítulo 8 e o verso 16 menciona que o selo de Deus foi colocado na lei de Deus. Isaías capítulo 8 e o verso 16. Aqui nós lemos: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Deus disse: sela a lei entre os meus discípulos. Portanto, Deus colocou um selo na lei. Em que lugar da lei de Deus foi colocado o selo? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto? Qual é o mandamento dos 10? Qual é o mandamento que contém o selo do Deus vivo? Queridos, nós precisamos entender o que significa um selo. Existem pelo menos 3 elementos num selo: o nome, o título e o território. O nome do autor do selo, o título que ele recebe e o território que ele administra. Existe na lei de Deus um mandamento que contém as 3 características de um selo. Eu convido você para que leia comigo Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o verso 8 a 11. Aqui nós vamos encontrar os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Vamos ler o 4º mandamento, do verso 8 ao verso 11. Aqui diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está o nome do Deus que nós adoramos, o Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Aqui está o título que o nosso Deus recebe. Ele é Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. O nome é o Senhor teu Deus. O título é Criador e menciona também o território. Aqui diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Portanto, queridos, no 4º mandamento da lei de Deus, nós encontramos as 3 características de um selo: o nome, o Senhor teu Deus; o título, Criador; e o território, os céus e a terra. Este é o selo do Deus vivo, que está na lei de Deus. Por que o selo de Deus é recebido somente na testa? Nós entendemos que todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus o fazem por convicção mental. Eles foram convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu na mente deles os mandamentos de Deus. Eles o fazem livre, espontaneamente, voluntariamente. Por isso, o selo do Deus vivo é colocado somente na mente. De forma diferente,
A Bíblia diz que a marca da besta é colocada tanto na testa como na mão. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e vamos ver aqui o verso 16. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Por que a marca da besta é colocada ou na testa ou na mão? Na testa se refere àqueles que guardam o domingo por convicção. Eles acreditam, eles creem que este é o dia santo e por isso guardam o domingo. Mas existem muitos que sabem que o domingo não é o dia de guarda. Eles sabem que é o sábado, mas guardam o domingo por medo da pressão, por medo da penalidade, por medo de não poder nem comprar e nem vender. Por isso a Bíblia diz que muitos receberão sinal na mão, porque eles não têm convicção, mas eles o fazem por causa da pressão e do medo. No caso do selo do Deus vivo, não existe o selo do Deus vivo na mão, porque Deus não impõe, Deus não obriga, Deus não ameaça. Todos aqueles que obedecem a Deus, obedecem por amor, porque foram salvos por Jesus Cristo, foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, e eles querem demonstrar o amor guardando os mandamentos de Deus. Se o selo de Deus está na lei de Deus, então também a marca da besta está na lei, mas não na lei de Deus, mas na lei papal. Existe uma lei papal que está registrada lá no Catecismo Romano. Ali também tem uma lei chamada Lei dos 10 Mandamentos. O selo de Deus está na Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, conforme está em Êxodo capítulo 20. Mas a marca da besta está também na Lei dos 10 Mandamentos, escrita no Catecismo Romano. Estas duas leis são diferentes. Eu quero convidar você para ler cada um dos mandamentos conforme estão registrados lá no Catecismo Romano. Aqui nós temos, queridos, uma comparação entre a lei de Deus, conforme foi escrita por Deus e que está em Êxodo capítulo 20, e a lei do Catecismo Romano, escrita pelo poder papal. Você pode ver a diferença? O primeiro mandamento na lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento da lei do catecismo é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este segundo mandamento, como você pode ver aqui, é um mandamento bem grande. Mas o segundo mandamento, que está no catecismo, ele é bem curtinho. Diz assim: não tomar o nome de Deus em vão. Está percebendo aí? O papado simplesmente arrancou da lei de Deus o segundo mandamento. Portanto, a lei do catecismo não tem o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens e de esculturas. O terceiro mandamento da lei de Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E no catecismo, o segundo mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. Vocês percebem que o terceiro mandamento da lei de Deus se tornou o segundo mandamento do catecismo, porque eles aboliram o segundo mandamento da lei de Deus. Percebam? Agora, queridos, o quarto mandamento da lei de Deus diz o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o 7º dia. Queridos, este quarto mandamento também foi arrancado da lei. Lá no catecismo ele não existe. Vocês podem perceber que o terceiro mandamento do catecismo diz guardar domingos e festas. Sumiram 2 mandamentos da lei de Deus.
O segundo, que proíbe adoração a imagens e esculturas. E o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estes dois mandamentos simplesmente foram destruídos pelo poder papal. Por quê? Por que o papado fez isso? Porque o dragão, que é Satanás, foi quem deu o trono para a besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar é o papado. E ele recebeu o seu trono e o seu poderio do dragão, que é Satanás. E Satanás odeia a santa lei de Deus. Por isso fez com que o papado destruísse o segundo mandamento da lei de Deus e o quarto mandamento da lei de Deus. Percebam agora o quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quarto mandamento do catecismo. Podem ver aí o quarto mandamento do catecismo: honrar pai e mãe. E o sexto mandamento da lei de Deus diz: não matarás. Este é o quinto mandamento do catecismo, que diz: não matar. O sétimo mandamento da lei de Deus diz: não adulterarás. Este é o sexto mandamento do catecismo, que diz: não pecar contra a castidade. E então vem o oitavo mandamento: não furtarás. Este é o sétimo mandamento do catecismo: não furtar. E então vem o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui o mandamento oitavo é que diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E então vem da lei de Deus o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E vocês percebem que o nono mandamento do catecismo diz: não desejar a mulher do próximo. Estão vendo aí o nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento do catecismo é: não cobiçar as coisas alheias. Eles pegaram o último mandamento da lei de Deus, o 10º, e dividiram em dois para preencher a falta do mandamento que estava faltando. Eles transformaram o 10º mandamento em dois. Portanto, você vê claramente aí a diferença entre a lei do catecismo e a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. É muito óbvio, queridos irmãos. Se o selo de Deus está na lei, o sinal da besta também está na lei. Se o selo de Deus diz respeito ao 7º dia da semana, também o sinal da besta, a marca da besta, diz respeito a um dia da semana que foi colocado no lugar do dia de Deus. O 7º dia é o sábado bíblico, desde o Jardim do Éden. E o papado colocou o primeiro dia da semana no lugar do 7º dia. O 7º dia, diz a Bíblia, é um sinal de adoração ao Criador dos céus e da terra, porque relembra a semana da criação, relatada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas a guarda do primeiro dia da semana é um sinal de rejeição do Criador dos céus e da terra e submissão, sim, ao poder papal, que se levantou contra Deus, querendo parecer Deus, e mudou a lei de Deus. Em Apocalipse capítulo 13 e os versos 17 e 18. Aqui diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Existe um sinal, existe um nome, existe um número do nome. Portanto, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos entender qual é esse número, qual é esse sinal e qual é esse nome. Verso 18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, 666. Queridos, aqui eu tenho um livro, O Illuminati, e o número 666. Esse livro foi escrito por William Josiah Sutton e foi prefaciado pelo pastor Roy Alan Anderson. Nós temos também aqui outro livro do mesmo autor, 666 e o Anticristo. O número 666 diz respeito à adoração. A quem vamos adorar? Aqui eu tenho o volume 1 do livro A Verdade sobre o número 666. É um livro escrito pelo pastor Edwin de Kock. Ele escreveu 3 volumes com esse título: A Verdade sobre o número 666. Volume 1, volume 2 e volume 3. É um trabalho exaustivo, é um trabalho muito profundo,
de muitos anos, muitas décadas, para explorar, para se aprofundar neste assunto. Este mesmo autor, Edwin de Kock, escreveu um outro livro, Cristo e o Anticristo na Profecia. Neste livro, na página 270, nós podemos ler: Dante Alighieri, aquele que escreveu a Divina Comédia, mostra que o papado é a prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Aqui na página 270 deste livro, o autor menciona que os albigenses e os valdenses apontavam para o papado como sendo o anticristo. John Wycliffe apontava para o papado como sendo o anticristo. João Hus, que viveu de 1372 a 1415, também apontava para o papado como o anticristo. Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546, apontava para o papado como sendo o anticristo. John Knox, em 1547, apontou para o papado como sendo o anticristo. John Wycliffe, Tyndale, Martinho Lutero, Calvino, Cranmer, John Bunyan, todos eles apontaram para o papado como sendo o anticristo. Isaac Newton, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, todos estes apontaram unanimemente para o papado como sendo o anticristo, como sendo o 666 de Apocalipse capítulo 13. Este é um outro livro poderoso, escrito por um ex-jesuíta, padre jesuíta, Peter de Rosa. Peter de Rosa escreveu este livro, Vicars of Christ, Vigários de Cristo. Aqui ele menciona que até o Papa Gregório VII, que viveu até 1085, todos os papas se intitulavam Vicar of St. Peter, ou seja, Vigários de São Pedro. Porém, a partir do Papa Gregório VII, eles começaram a se intitular Vigários de Cristo, Vicars of Christ. Nesses 3 volumes do pastor Edwin Kock, ele explica que ao longo de 1200 anos, os papas têm reivindicado para si o título de Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário do Filho de Deus. Esse é o título papal que tem trazido muita polêmica. Mas, queridos, como está provado na história, este título papal, Vicarius Filii Dei, é o título mais reconhecido pelo papado e abundantemente usado por mais de 1000 anos. Nestes 3 volumes do pastor Edwin Kock, ele menciona como os papas mais recentes também usaram este título, Vigários do Filho de Deus. Tanto Paulo VI, como também João XXIII, como também João Paulo II, todos eles escreveram documentos onde eles se identificaram como Vigários do Filho de Deus. A discussão, queridos, não deve Capítulo 13 de Apocalipse menciona o poder mundial que será exercido pela besta que subiu do mar, o poder papal, e que todas as nações da terra se submeterão a ele. E então virá o decreto dominical instituído pela besta que subiu da terra e forçará toda a humanidade para que aceite o sinal da besta. E então todos os que aceitarem o sinal da besta, a marca da besta, então estarão adorando a besta e a sua imagem. Por isso, queridos, aqui menciona no capítulo 14 a terceira mensagem angélica é uma mensagem dura, pesada, mas é uma mensagem de advertência para que as pessoas evitem receber o sinal da besta. Por isso diz aqui no capítulo 14, versos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nós podemos evitar isso. Nós devemos pregar e anunciar aos nossos queridos irmãos evangélicos, todos os que amam a Jesus, que eles podem muito bem evitar este sofrimento, esta perdição de beber do vinho da ira de Deus sem mistura e ser atormentado com fogo e enxofre. Como? Evitando, rejeitando o sinal da besta e unindo-se ao remanescente fiel de Deus, que diz em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
Queridos, hoje não tem ninguém recebendo o sinal da besta, porque o decreto dominical não foi imposto ainda obrigatoriamente, mundialmente. Mas quando o decreto dominical for imposto, então sim, ele vai se espalhar pelo mundo todo e todos terão que fazer uma decisão ao lado dos mandamentos de Deus ou ao lado dos mandamentos papais. A quem você vai obedecer? Apocalipse capítulo 14, verso 12, identifica o povo de Deus. Aqui nós lemos: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Satanás tenta fazer com que as pessoas guardem os mandamentos e não aceitem a Jesus. Satanás também tenta fazer com que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador e desprezem os mandamentos de Jesus. Vocês percebem que Satanás tenta lançar as pessoas de um extremo ao outro, do 8 para o 80. Nós temos os judeus que guardam os mandamentos de Deus e rejeitam Jesus como Salvador. Estão salvos? Não, não estão salvos, porque o Salvador é Jesus Cristo. Mas nós temos milhões de pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, mas eles rejeitam os mandamentos de Jesus, continuam transgredindo os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz em 1 João 3,4 que pecado é transgressão da lei. Portanto, meus queridos, se nós aceitamos a Jesus como Salvador, somos perdoados, somos salvos e continuamos na transgressão da lei de Deus, pecando voluntariamente, estamos dando demonstração, evidência de que não fomos salvos em Jesus Cristo. Estamos dando evidência de que a nossa fé em Jesus Cristo não é uma fé genuína, verdadeira, que produz obras de obediência, mas é uma fé falsa. Dizer que amamos a Jesus Cristo, dizer que somos salvos por Jesus Cristo e ao mesmo tempo desprezarmos os mandamentos de Deus, isto é puro engano. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Aqui nós lemos na primeira carta de João capítulo 2 e os versos 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos. Está falando, nisto sabemos que conhecemos a Jesus, se guardarmos os seus mandamentos. Está claro isso? Só podemos realmente falar, eu conheço a Deus, se nós estivermos guardando os seus mandamentos. Porque o conhecimento de Deus envolve uma amizade íntima com Jesus Cristo. Fomos salvos por Jesus Cristo, nos tornamos amigos íntimos, conversamos com Ele todos os dias e o Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus no nosso coração. Nós temos prazer nos mandamentos de Deus, não somos inimigos da lei de Deus. Por isso diz o verso 4, 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Você quer uma linguagem mais clara do que esta? Deus não engana ninguém. Deus diz, a salvação é Jesus. Mas também Deus diz, aqueles que são salvos por Jesus Cristo têm prazer na lei do Senhor. Deus está procurando homens e mulheres, jovens, rapazes e moças, que sejam fiéis a Deus como a bússola é fiel ao polo e que permaneçam firmes ao lado da verdade, mesmo que os céus caiam. Mesmo que as montanhas se movam dos seus lugares, você vai permanecer firme, porque Deus quer homens e mulheres que não se comprem e nem se vendam. Você está sendo convidado para receber este sinal de Deus, sinal de lealdade entre você e o Criador dos céus e da terra. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de Jesus. Amém.